sobre o genocida, os genocidas, de um modo geral, são os grandes responsáveis pelas guerras e pelos conflitos civis. Conforme está lá no livro dos Espíritos, Lei de Destruição, muitas vezes o soldado que é mandado para campo de batalha, ele mata por legítima defesa. Porque se ele não matar, ele é morto. Mas aquele que engendrou a guerra é o responsável pelos assassinatos. E vai ter que reparar cada vida que foi perdida no conflito mundial ou internacional que ele desencadeou. Assim é no genocídio, por exemplo, dessa espécie. Ou o genocídio, por exemplo, dos campos de concentração. Os campos de concentração que gerou, por exemplo, mortes em massa. Hitler na Alemanha, Mussolini no fascismo italiano, Stalin no comunismo soviético, que também mandou muita gente para os campos de trabalho forçados da Sibéria, que matou tanta gente quanto Hitler e quanto Mussolini, Mao Tse-tung, Hirohito, Saddam Hussein mais recentemente, o Ayatollah Khomeini e tantos outros, do passado, tantos outros que estão presentes aí. Esses indivíduos adquirem débitos muito pesados. Muito pesados. Agora, é claro que vai depender também do nível de consciência deles. Por exemplo, um Calígula ou um Domício Nero, diz Humberto de Campos Espírito, eram espíritos primários também, infantis. Eram espíritos pouco desenvolvidos. Então, os crimes que eles praticaram tinham responsabilidade? Tinham. Mas tinham atenuantes. Por causa da pouca maturidade, pouco senso moral que eles tinham. Pouco discernimento. O que não significa dizer que os atos que eles praticaram não geraram, portanto, consequências. No caso das suas vítimas os perseguirem, isso acontece. Isso acontece. Aqueles que não os perdoaram e vão atrás podem estabelecer ali uma experiência de perseguição. Nesse caso, vai ser permitida essa perseguição por uma permissão divina para que ambos, perseguidor e perseguido, possam aprender com a experiência e até mudar de conduta. O perseguidor mudar de conduta moral para elevar o seu padrão e o perseguido ter a chance de perdoar e acabar com a perseguição. Então isso é permitido por um tempo, mas sempre isso é permitido pela providência divina. Até que em determinado momento, os mentores da vida maior dizem, cessa, basta, e decretam realmente o basta, e encaminham todos à reencarnação, para poderem mergulhar no corpo, esquecerem o passado e darem prosseguimento ao seu processo evolutivo. Todos os genocidas, os totalitários, terão a chance de refazer o caminho. E eu digo mais, terão a chance de refazer o caminho no poder público. Não fiquem com medo, não. Mas se eu errei numa área, mais cedo ou mais tarde eu vou ter que voltar naquela área para recuperar, refazer o caminho. Então aquele que foi um déspota para o público, aquele que foi um ditador para o público, uma hora vai ter que voltar no poder público para refazer o caminho, fazer diferente. Claro que não é imediatamente, porque se for na próxima encarnação, ele vai voltar com as mesmas tendências. Mas, claro, ele volta, reencarna, passa por experiências de aprendizado, passa por experiências de provações dolorosas, amadurece para depois resgatar o erro que praticou. É assim que a gente vê um Divaldo Franco hoje, usando a palavra para iluminar consciências e um dia usou a palavra para outra coisa. Tanto é que ele reencarnou com um pigarro e com os problemas respiratórios que era efeito do mau uso da voz que ele utilizou há mais ou menos 400 anos antes. E assim a gente vê outras pessoas. Então, há oportunidade de reparação.